Capítulo 13. Religiões. Diferentes línguas para o indizível. Muitas vezes, a partir da religiosidade original e comum a todos os seres humanos, voltam a surgir novas religiões nas mais diversas formas. Quanta riqueza seria perdida se houvesse apenas uma língua, apenas uma religião? Poderíamos também comparar a religiosidade com um único e enorme reservatório subterrâneo de água e as religiões com uma infinidade de fontes que dele extraem sua água. Muitas vezes, no decorrer da história, vem o fundador de uma religião e perfura uma nova fonte. As fontes podem ser muito diferentes umas das outras, dependendo da personalidade de seu construtor, das condições do local, de seu povo e de suas necessidades naquele momento histórico. Podemos nos alegrar com a beleza das fontes em sua diversidade e lembrar que de cada uma delas brota uma mesma e única água. Quando crescemos inseridos em uma tradição religiosa, os ensinamentos, preceitos e rituais daquela religião revelam seu significado mais profundo, reverberando nosso despertar da religiosidade e tornando-se sua autêntica expressão. Toda religião em que crescemos pode se tornar a linguagem na qual dizemos algo sobre o mistério, porém indizível em última instância, que nossa religiosidade vislumbra. Depois fica mais difícil aprender uma nova linguagem na vida. A aquisição de uma linguagem religiosa durante o crescimento é um bem muito maior do que uma caderneta de poupança rechonchuda. Ela pode tornar-se uma fonte inesgotável de alegria para toda a vida. Por isso, é uma perda dolorosa quando nos damos conta de que não podemos mais expressar nossa religiosidade na linguagem da religião de nossa infância. Abandonar formas que não são mais uma autêntica expressão de nossa religiosidade e buscar novas formas de expressão pode parecer, aos outros e até a nós mesmos, uma traição, mas pode também evidenciar nossa fidelidade ao conteúdo religioso, expresso tanto pelas formas antigas quanto pelas novas. Na escolha de novas formas, podemos proceder de forma lenta e seletiva. Não é necessário abandonar de repente todo o apoio oferecido por aquilo que nos é familiar. Talvez se levante aqui a pergunta: a religiosidade tem que se expressar na religião? A experiência nos mostra que, inevitavelmente, isso sempre acontece. Não necessariamente nas formas específicas desta ou daquela religião, é claro, mas, inevitavelmente, em uma série de formas que são típicas de toda religião. Vamos usar um exemplo para ilustrar esse processo. Vamos nos lembrar de um momento da mais alta vitalidade. Quaisquer que sejam as circunstâncias externas, e estas podem ser completamente corriqueiras, o mistério nos agarra e, por um momento atemporal, vivenciamos um bem-aventurado estado de todo um com nós mesmos e com o todo. Enquanto essa experiência durar, não pensamos, não queremos, nem sentimos nada. Ou talvez devêssemos dizer: pensar, querer e sentir são um só, indistinguível na unidade que engloba toda a nossa experiência. Mas no momento seguinte, nosso pensamento se solta dessa unidade e se coloca autônomo. Nossa razão pergunta: o que foi isso? Mas acabamos de vivenciar algo que não se deixa traduzir em conceitos. Então, como devemos falar sobre isso? Como podemos explicar a nós mesmos o que experimentamos e compartilhar a alegria com os outros? A poesia é a saída que as pessoas nessa situação sempre acabam encontrando. Somente a poesia pode expressar noções que se prendem às palavras só como um perfume. Assim, falamos de encontros com o mistério, pois é disso que se trata.
sempre que utilizamos termos que nos são familiares, mas elevando-os poeticamente. Aí está a semente para a doutrina, para o elemento intelectual de toda a religião. Todos os textos que falam sobre o mistério devem ser entendidos simbolicamente, portanto, não literalmente. Se esquecemos isso, então já estamos no caminho errado. Além disso, por exemplo, o estudioso judeu de religiões Pinchas Lapid, 1922-1997, de modo pertinente: pode-se levar a Bíblia a sério ou literalmente, ambos é impossível. O mesmo vale para as escrituras sagradas de todas as religiões. Assim que nossa mente tem alcançado alguma clareza sobre o que acabamos de vivenciar, nossa vontade irrefutavelmente entra em jogo. Ela se concentra na bem-aventurança do pertencimento ao todo, que vivenciamos em nosso momento de maior vitalidade, e estabelece a finalidade de lutar por essa felicidade. Sim, é assim que eu quero viver, na alegria de pertencer completamente ao todo. Neste sim, com o qual nossa vontade se orienta ao pertencimento, está a semente de toda a moral. Por moral, entendemos aqui a forma pela qual a ética se expressa em uma determinada cultura. As formas de cada religião, assim como a sua moral, pertencem a uma cultura ou a outra. Pode até acontecer que elementos antiéticos de uma cultura sejam inesperadamente incorporados à sua moral religiosa. Por mais que os sistemas morais sejam diferentes uns dos outros e às vezes até pareçam se contradizer, todos eles dizem à sua maneira: é assim que se comportam aqueles que fazem parte. Eles diferem apenas na amplitude do círculo de seu pertencimento. No decorrer da história, esse círculo tornou-se cada vez mais amplo na consciência das pessoas. Em nossos dias, toda exclusividade já se tornou imoral. Não se deve excluir nada mais. Não devemos comportamento ético só a todos os seres humanos, mas também a todos os animais, plantas e até mesmo a toda a natureza inanimada. Assim como a religiosidade se expressa na religião, a ética se expressa na moralidade. A ética, conforme usamos o termo aqui, é nossa responsabilidade perante o grande você. A moral é a tentativa de expressar nossa responsabilidade ética em uma cultura concreta. Quando o Dalai Lama diz a ética é mais importante que a religião, incluindo o budismo como religião, isso significa, na linguagem que usamos aqui, a religiosidade é mais importante que a religião. Concordamos plenamente com isso, pois sem religiosidade, as formas das religiões permanecem manifestações culturais vazias. Quanto mais perfeita é a expressão da religiosidade/ética em uma determinada religião, mais viva e vivificante é a sua moral. Descrevemos aqui como a razão e a vontade constroem pontes entre a experiência religiosa primordial e sua expressão na doutrina e na moral. Mas também nossas emoções reagem implacavelmente à experiência de pico da qual partimos aqui. Elas reverberam com alegria, elas celebram. E essa celebração alegre é a semente da qual surgem os rituais, que são um terceiro elemento de toda a religião. Os rituais, assim entendidos, são procedimentos que nos mantêm despertos para o sentido e o propósito de nossas vidas, conforme nos lembram, à nossa própria maneira, a doutrina e a moral. Antes de mais nada, existem os rituais, como um banho cerimonial no Ganges para os hindus, o Seder de Pessah, judeu, ou a prática de acender incensos no budismo. Também nas culturas originárias encontramos rituais semelhantes, tais como sacrifícios ou rituais de iniciação na juventude.
O que os distingue, no entanto, é que no cotidiano toda ação pode se tornar um ritual. Este também continua sendo para nós um princípio norteador. Por meio da prática em estado de atenção, podemos aprender a fazer tudo o que fazemos com uma consciência sempre desperta do significado e do propósito de nossa existência. Com isso, nossa vida se torna uma celebração e descobrimos fontes inesperadas de alegria no cotidiano. Assim, a experiência mística do todo um, de nossa religiosidade, estimula nosso pensar, nosso querer e nosso sentir, de modo incontornável, a lançar as 3 pedras fundamentais de cada religião: a doutrina, a moral e os ritos. O que observamos aqui em pequena escala também acontece historicamente em grande escala, no surgimento de novas religiões. Elas retornam à experiência mística das pessoas que fundaram religiões. Essa experiência irá encontrar expressão em uma doutrina adequada ao arcabouço intelectual da época. A experiência mística dos fundadores também será expressa em um sistema moral que traduz o ideal do pertencimento ao todo, em formas concretas que podem ser realizadas na sociedade em questão. Também irá produzir rituais cujas formas são extraídas da cultura daquele tempo e daquele lugar. A água de uma fonte tão nova, se as circunstâncias históricas favorecerem, pode continuar a fluir e avolumar-se numa ampla corrente que oferece a cada vez mais pessoas novas percepções, uma nova compreensão de justiça e novas formas de celebração. Entretanto, as religiões tendem, mais cedo ou mais tarde, a perder sua força original. Uma razão para isso é que grandes comunidades dificilmente conseguem evitar que se transformem em instituições. Todas as instituições, porém, têm a tendência de negligenciar sua finalidade original e, em vez disso, tornarem-se um fim em si mesmas. Sabemos, por amarga experiência, que instituições políticas, acadêmicas, médicas, além de outras, também se tornam um fim em si mesmas, não apenas as religiosas. Outro perigo para as religiões consiste em que elas podem cair no feitiço do sistema. Quando isso acontece, sua espiritualidade eu-você se congela na forma de uma ideologia eu-isso. Doutrina, moral e ritual transformam-se em dogmatismo, moralismo e ritualismo. O que devemos fazer quando essa catástrofe acontece? O que devemos fazer quando essa catástrofe acomete nossa própria religião e então a água viva, que antes jorrava de seu poço, congela? Podemos sempre descongelar esse gelo por meio do calor da religiosidade do nosso coração. O coração de cada religião é a religiosidade do coração. A religiosidade pode reavivar a religião, onde antes estava congelado, volta a brotar água viva, vivificante. Pois não é da religiosidade de nossos corações que tudo depende? Por que então as religiões são importantes? Já indicamos a resposta. A religião dá à nossa religiosidade uma energia e uma expressão concreta no mundo. Suas doutrinas, diretrizes éticas e expressões culturais facilitam nossa tarefa de tornarmos nosso cotidiano consciente do encontro com o mistério. Isso dá significado à religião sobre 3 pontos de vista. 1. A religião nos dá a força para nos afirmarmos contra o sistema. Mesmo dentro das instituições religiosas, que são elas mesmas vítimas do sistema, sobrevivem pequenas redes que permanecem vivas no espírito original. E até mesmo as instituições religiosas corruptas ainda deixam fluir a água vivificante de seus ensinamentos de sabedoria para o mundo.
mesmo que os seus representantes não vivam de acordo com esses ensinamentos. Canos enferrujados também fornecem água refrescante. 2. A religião oferece uma estrutura clara na qual o mundo interno religioso de uma criança pode aos poucos encontrar formas de expressão. As crianças precisam desse apoio. Nada mais pode substituí-lo. Elas encontram grande satisfação em histórias míticas, querem diretrizes claras e firmes para seu comportamento e participam de rituais com entusiasmo. Tudo isso é oferecido por cada uma das tradições religiosas, mas isso também pode ser articulado a partir de uma diversidade de tradições, se corresponder melhor às convicções de pais e cuidadores. Porque nada convencerá nossos filhos, a menos que nós mesmos estejamos convencidos. 3. A religião. A religião seja herdada como um todo intacto ou reunida em sincretismo de acordo com as nossas necessidades, expressa nitidamente aquilo que nossa religiosidade apenas suspeita imprecisamente. É verdade que ela apenas desenha um mapa, mas esse mapa pode nos oferecer uma ajuda inestimável para encontrar nosso alinhamento com o polo magnético de nossos corações, com o grande você, o coração do mistério. Quando lemos corretamente o mapa de orientação traçado por uma determinada religião e a nossa localização subitamente se abre para nós, nosso coração começa a reverberar com o coração do mistério e queremos exclamar com entusiasmo: é isto! Este momento de ahá se refere à nossa jornada espiritual pela vida e é também disso que se trata na religião. Encontrar sentido, portanto. Já falamos sobre a busca por sentido por meio das 3 perguntas existenciais. O porquê nos leva ao silêncio insondável do mistério. O que nos permite reconhecer tudo o que existe como a palavra com a qual o mistério nos fala. E o como procura entender o mistério por meio da ação. Encontramos sentido ao escutarmos a palavra, no sentido acima, de modo tão profundo que ela nos agarra, nos faz entender por meio de uma ação obediente e nos conduz por meio de um profundo entendimento de volta ao silêncio do qual ela emergiu. Toda religião quer levar nossa religiosidade ao momento ahá e nos fazer exclamar com alegria: é isso! Podemos imaginar uma religião pré-histórica como Humus, a terra-mãe fértil na qual as 3 grandes tradições históricas estão enraizadas. Cada uma delas enfatiza um aspecto diferente da unidade original. O budismo coloca a ênfase, sobretudo, na quietude e no silêncio, nas tradições do Amém no Ocidente. Por outro lado, tudo gira em torno da palavra. O hinduísmo concentra-se no entendimento. Yoga vem da mesma raiz que a palavra jugo em português. Como um jugo, a yoga conecta o par formado entre palavra e silêncio por meio do entendimento. Qualquer um dos 3 pode desencadear nosso alegre é isso. Nós, no Ocidente, passamos de uma palavra para outra e gritamos com entusiasmo: é isto, e isso, e isso, e aquilo também, colocando a ênfase nas coisas. Um budista que se preocupa com o silêncio de onde vêm as muitas palavras, colocará a ênfase no todo, em é isso aí. Mas como encontrar um significado envolve tanto a palavra quanto o silêncio, e afinal de contas é o entendimento que liga ambas, podemos imaginar um hinduísta enfatizando essa conexão, exclamando: é isso!